está entrando no ar. São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa! Então estamos no ar com mais um São Gonçalo Esporte Show. Hoje é dia 5 de julho de agosto, perdão, olha a tradição aí de julho. Acabou julho, finalmente. 5 de agosto de 2015 e entramos no ar com mais um São Gonçalo Esporte Show. Muito boa noite a você de São Gonçalo, muito boa noite a você da região também, que pega a nossa grande São Gonçalo FM, claro, assim como na web, pelos aplicativos e também pelo site sãogonçalofm.com. Hoje é dia 5, quarta-feira, já falei dia de final de Libertadores, sem time brasileiro é verdade, mas eu dou meu boa noite, meu Lau Salvador Rangel, o operador que é muito, muito mais do que bom pra Dedéu, e claro, Lucas Haddad. Vou te apresentar já, vai ter vinheta, mas hoje é um dia... Se ontem as vacas estavam obesas, hoje as vacas não estão quase esquálidas. Então, Salvador Rangel, chama ele aí, é o cara que é o comentarista da verdade. Lucas Haddad. Pois é, este que vos fala aqui, dessa vez sou eu e o apresentador que não perde o charme, David Sharp, Salvador Rangel, o bom pra Dedéu. Boa noite pra você de São Gonçalo e região, você que ouve nosso programa porque viu o nosso anúncio no poste ou na traseira de ônibus, enfim. Olha, já se entregou, já era, agora já era. Mas vamos lá, gente, boa noite também, sabe pra quem? Pro nosso querido o Ronaldinho lá. Que tá... André Ronaldinho, e Sebastião, taxista também. Pra toda a galera do táxi lá de São Gonçalo, ali do centro de São Gonçalo, da Kennedy, da Avenida Kennedy. Pois é, boa noite especial pra vocês e obviamente pra São Gonçalo e região, toda a região. Começando aqui, David, com esportes. Quem chegou foi no Vasco da Gama, o Nenê. Chegou no Vasco, o Nenê, que era do West Ham. Não é aquele que é da seleção de basquete, não, né? Não, esse Nenê... A situação do Vasco tá tão ruim que até fiquei comentando contratando jogador de basquete agora, só que é grande e forte. O Nenê que se destacou mais na Europa pelo PSG. Ah, e aí, então tá. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador que não perde o charme. Sabe quem também está vindo? Quem está a caminho, segundo o senhor Eurico Miranda? Jorge Henrique. Ele mesmo. Jorge Henrique tá meio colocado, meio não, né? Completamente colocado de lado lá no Internacional. Lucas Haddad. Agora o Nenê foi uma ótima contratação pro Vasco. Direi por quê, farei minha análise em breve. Juninho Pernambucano, a gente ouvia ele falando no microfone, inclusive da Rádio Globo, falando exatamente que foi uma boa contratação, uma bela contratação, né? Eu vou até falar mais aqui, além do que o Juninho falou. Não que enfim, tem outros detalhes que eu achei que o Juninho poderia ter citado, que ele não citou. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, quais são seus destaques iniciais? Olha só, Lucas Haddad, a história é a seguinte, hein? Falando de Fluminense agora, falando de Gerson, parece que realmente Gerson vai para Roma, vai para a Itália e não mais para o Barcelona. E aí uma polêmica, Lucas, discutiremos isso ao longo do programa. O Barcelona pediu o dinheiro de volta, o dinheiro que teria adiantado. Algum problema aí, Salvador? Vamos seguindo então, vamos seguindo. Lucas Haddad, o Barcelona teria pedido dinheiro de volta, aquele dinheiro que adiantou ao Fluminense pelo direito de compra do Gerson. E aí a gente vai discutir se isso é digno ou se não é digno, porque o Barcelona, aí é muito fácil, né? O Barcelona adianta o dinheiro, contrata o jogador e pede o dinheiro de volta. Realmente fica muito fácil. Discutiremos isso ao longo do programa e também falaremos que Paulo Guerreiro não ficará no Flamengo. Calma, ele não vai embora definitivamente não, mas ele vai para a seleção peruana para 3 amistosos e desfalcará o Flamengo em 3 jogos, contra Avaí,
Fluminense, o clássico Fla-Flu, e outro jogo agora que não me recordo, mas vou falar no segundo bloco. Então, Lucas Haddad, às 7 horas e 5 minutos, hoje tem final de Libertadores, falaremos disso também, voltaremos falando disso, inclusive, e vamos agora para o primeiro intervalo, porque estamos no São Gonçalo Sport Show, Salvador Rangel, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Algum problema técnico aí ou podemos seguir? Não, que abriu aqui uma janela aqui, o Salvador achava que tinha um áudio interferindo, não estava interferindo. Não está, estamos sozinhos, Segue estamos o jogo, soberanos, Salvador. então vamos, Salvador. Então, para comemorar que não tem problema técnico, vamos cantar. 1, 2, 3 e... Nós torcemos sem parar. Tem que aumentar essa música, ele tá ficando tão ensaiado, tem que aumentar. Vamos dar Salvador, tem que pegar o continuidade. microfone pra você também. É isso mesmo, vamos, Salvador, que a gente já volta. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802 99987-4802. Às 7 horas e 10 minutos, 7 da noite mais 10 minutinhos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu Bruno Mars com It Will Rain e o Salvador Esperto Rangel, Salvador Esperto Rangel, pulei o Rangel pro Esperto, mas é verdade, quase como se fosse um nome do meio aí. Salvador já colocou a trilha da Libertadores, porque agora falaremos de Libertadores. Hoje às 10 da noite tem um jogo de volta à decisão da Copa mais importante aqui do nosso continente, com o jogo lá no Monumental de Nunes, em River Plate e Tigres do México. E a gente vai falar sobre isso e vai começar falando, Lucas Haddad, que o técnico do Tigres, o brasileiro Ricardo Ferretti, criticou no microfone do programa Seleção Sport TV a instabilidade do cargo de treinador no Brasil e ele não se vê trabalhando no país, sabia, Lucas? Ele falou o seguinte: ele ressaltou o fato de nunca ter sido demitido em 24 anos de trabalho no México e revela não ter vontade de voltar, porque falou o seguinte: não tenho por que passar por isso. Olha, ele tá corretíssimo. Isso aí não é só uma questão da gente observar por nós mesmos, não. Há dados, há estudos com isso, e a média de duração dos técnicos nos clubes no Brasil é cerca de 15 jogos. 15 jogos, você não consegue provar nada, você não consegue implantar nenhum método, nenhuma filosofia. Ele está corretíssimo. Principalmente ele é o na Brasil luta. na final. Sem dizer que não temos brasileiro na final, ele é o Brasil. É verdade. E como técnico tem o Rafael Sobis e tal. Então vamos dar uma atenção também. E ele está correto, David. E eu Principalmente digo- no futebol brasileiro, onde os técnicos são demitidos e contratados no meio do trabalho, do projeto, no meio das competições, né, Lucas? Ou seja, muitas das vezes os técnicos não têm nem tempo de preparar o time, não tem nem aquelas semanas assim, né? Por exemplo, como o Ney Franco teve no passado no Flamengo, ou como até o Cristóvão teve, quando o Luxemburgo teve, exatamente, quando ele é eliminado do Carioca e até começar o Brasileiro, o Drubsky, né, que você falou muito bem. Pois é, a maioria dos casos, os técnicos não têm esse tempo de preparação. Começa com um calendário. Que a gente tá vendo aí clube europeu de férias há pelo menos há um mês e meio. Eu já não sei o que é jogo oficial de futebol europeu há muito tempo. O que tem de amistoso todos os dias, de Milan, Barcelona, Chelsea, se enfrentando em amistoso, em viagem, se promovendo nos Estados Unidos. Ásia. Isso, tem pra caramba. Então o cara lá tem tempo de testar o que for. O Diego Aguirre chegou aqui no Inter, teve que testar onde? Já em competição, gauchão. Ah, mas estadual não derruba técnico. Não derruba? Meu amigo, o que já se cansou de ver técnico, ainda mais em estadual, que tem dois O Filipão quase caiu no estadual. clubes que tem outro rival, que o que divide o estado são só apenas ele e o seu rival. O que tem de estadual que derruba técnico dessa maneira, no Rio também. O Rio, o Cristóvão caiu.
né? E olha que são quatro grandes. Não tem essa desculpa, opa, é a chance de 1 em 3, né? E aí eu dei 1 em 4, né? 25%. 1 em 4, perfeito, perdão. Eu falo 1 em 3, eu me enganei. E aí o que eu quero dizer aqui, pegando aqui a média, David, quando a gente fala que o Brasil, a média de demissão é 15 técnicos, é uma demissão a cada 15 jogos pro técnico, né? Sabe qual é o segundo pior? O segundo pior o quê? A segunda, o que está atrás da gente, o que vem logo depois. O segundo país que tem a pior média, atrás do Brasil. Que demite rápido. Nessa tabela que é ingrata. Pode falar, qual é? Não sei, me diga. São 2, México e Colômbia. Olha o México, exatamente que trabalha de Ferretti, né? Pois é, mas ainda assim, sabe qual é a diferença? Muito grande? A média de jogos são 27 jogos pro técnico cair lá no México. Ou seja, quase o dobro, né? Praticamente o dobro, né? E aí, se eu falar pra lá depois, eu vou falar aqui o primeiro colocado, aquele que mais espera o técnico, que mais dá oportunidade. É a Major League Soccer dos Estados Unidos, que o técnico que média lá pra cair 88,4 jogos. A Inglaterra, 79 jogos, França, 72. Aí vamos aqui pra Alemanha, que é o famoso gol da Alemanha, 54 jogos. A Argentina, 34, que é nosso vizinho. Então você vê que aqui no Brasil é muito rápido. Ou seja, o primeiro europeu, então, é a Espanha, Lucas, é isso? Não, o primeiro europeu, no caso, é a Inglaterra. A Inglaterra, olha só esse aqui que tem 27,2 aqui. Qual é esse? Esse que tem 27,2 é o México. É o México. Em cima é a Colômbia também, é sul-americano, exatamente. Espanha, 41 jogos em média o técnico dura. Então, a primeiro, Itália, 40 jogos. Ou seja, coladinho ali, né? O Brasil é 15 jogos. O que são 15 jogos? 15 jogos se faz em 2 meses, em 1 mês, sei lá. Não, 1 mês não, apelei. Mas se for calendário cheio, 2 jogos por semana, multiplica 2 por 4, 2 8. meses, 2 meses. 2 meses. Na média, 2 meses. Então, assim, é complicado, gente. Aí a gente vai reparar aqui, por exemplo, o que tem de time brasileiro que desmonta seu elenco para sanar dívidas, ou para pagar dívidas, no que diz respeito, não investimentos para melhorar sua estrutura, mas tão somente, entendeu? Tá enforcado, tem que pagar salário do elenco. Enfim, não só dívidas trabalhistas, mas os insumos atuais, as dívidas atuais de gerir um clube. Aí os caras sacrificam o elenco por conta disso, né? E aí vão botar a culpa onde? No técnico. O Marcelo Oliveira foi assim quando ele saiu do Cruzeiro. O Brasil agora, quando ele está com uma média de um técnico a cada rodada sendo despedido, um técnico sendo despedido a cada rodada, né, no caso, isso revela que o Brasil ele voltou a ser aquele período de crise, que não dá mais para segurar jogador. Desaqueceu o mercado, entendeu? Aquela fase de... O mercado europeu voltou a ficar muito forte. Isso, exatamente. O nosso mercado hoje em dia a China rouba jogador aí, grandes jogadores de futebol brasileiro. China, mundo árabe, Estados Unidos hoje também. Brinca, Estados Unidos pega até da Europa também. Claro, jogadores mais veteranos, mas jogadores veteranos que teriam mercado ainda na Europa. Pirlo, por exemplo. Teria mercado na Europa ainda. No Brasil não teria mercado Pirlo? Teria. O Guerra. Eu chamo de Guerra. Cada um Gerrard. Tem que perguntar pra ele qual é o nome dele. O fato é que os Estados Unidos estão pegando muito jogador que teria mercado aqui. O Kaká, o Lampa. Entendeu? Aí o Xavi foi pro mundo árabe. Não poderia vir pro Brasil? Mesmo em fim de carreira? Facilmente. Então pronto. E o Xavi que é mais velho que o Ronaldinho Gaúcho até. Facilmente. Então assim, é uma coisa que mostra a cultura do brasileiro no geral de não querer olhar para si e falar, sabe de uma coisa, vamos trabalhar a longo prazo, vamos sacrificar esse ano, mesmo que eu não consiga, pelo menos não caindo, entendeu? Eu sei que, por exemplo, se eu trocar de técnico não vai mudar em nada, porque o elenco é o mesmo. Então, pelo menos se for para não fazer besteira, tá com um jogador ruim, deixa o mesmo cara lá. Insiste com ele. Mas o ideal sempre, né, Lucas? Não só no futebol, como, enfim, o futebol representa a vida, né? Tá dentro da vida. Não, muito pelo contrário. O ideal é a gente buscar e primar pelo meio termo, né? Ou seja, claro que tem que ter um trabalho profissional, claro que tem que ter um planejamento, e isso envolve muito treinador, assim, interligado com o trabalho da diretoria, da gestão do futebol. Mas também é claro que também há casos que o treinador não funciona, que o treinador não era aquilo que a diretoria esperava. Também acontece isso, né, Lucas? Então, para ilustrar essa análise de meio termo, para fazer o contraponto do que a gente vem falando, eu vou colocar um WhatsApp de um ouvinte nosso. Posso, Lucas? Pode não, deve. O ouvinte manda. Então, você participa do programa com a gente, então você fala agora no nosso microfone. Boa noite, pessoal do Antenados na Jogada. A pergunta que eu deixo é a seguinte:
Muito se fala que o Brasil não tem, que a safra do Brasil é ruim, não temos craques como antigamente. Muito se fala que o futebol de base é ruim, que a gestão é ruim. E a minha opinião é que nós não temos técnico. Nós não temos técnico, a maior prova disso é que nenhum técnico nosso é exportado para a Europa. Apenas China, Japão, Arábia, futebol de cego. Não tem um brasileiro na Europa. Se a gente for ver bem, qualquer brasileiro pode virar técnico de futebol. Não precisa de diploma, não tem curso. É só se cadastrar no sindicato de técnico e você vira técnico. Um ex-jogador vira técnico. Lá na Europa não. Lá na Europa é curso, lá na Europa é diploma, lá na Europa é estágio. Aí sim você pode ser técnico. Então a pergunta que eu digo é essa. Tite, Abel Braga, Marcelo Oliveira, eles são bons técnicos na opinião de vocês? Top? Como Mourinho, Guardiola, Joaquim Low, enfim. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Um abraço. Valeu, Rodrigo, ele deixou o nome dele depois. Aliás, é amigo meu, vamos falar que é verdade. Rodrigo é amigo meu. Vamos por partes aqui. Então, muito bem, olha só começando aqui a responder, se você me permite, Lucas. Quem sou eu, né? Você não pode dizer, você não permite, você fala, deve. Então, muito bem. Lucas, eu acho o seguinte, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, começando, dizendo o seguinte, não acho que também seja assim, qualquer um pode ser técnico, não é bem por aí. Claro que também tem um meio termo nisso também. Agora, é muito mais fácil ser técnico aqui no Brasil do que ser técnico na Europa, sim. Só que aqui os treinadores também fazem estágio, também são auxiliares, enfim, também tem esse processo. Agora, aqui a coisa não é tão séria, né? O procedimento, o processo não é levado tão sério. E agora Porque quem dirige não é sério. Porque quem dirige não é sério. Quem contrata não é sério. Sabe que um cara desse, quando ele bota, aqui ex-jogador de futebol, ele já é técnico de qualquer forma, ele também tá certo nisso. E por quê? Porque o dirigente vai falar, sabe de uma coisa? Eu vou botar o ex-jogador de futebol, que é ídolo, que esse cara aqui vai me blindar, esse cara aqui ele vai aguentar a porrada, ele sabe lidar bem com a galera, com a massa, entendeu? Qualquer coisa é culpa dele. Eu posso desmantelar o time inteiro. Mas, pô, o cara tem nome, o cara como jogador foi ídolo aqui, então ele pode fazer o que ele bem... Um exemplo disso, Renato Gaúcho. Também. Renato Gaúcho. Também. Ele começou no Fluminense e tinha esse prestígio do gol de barriga, né? O Flamengo também insiste muito nesses técnicos para toda a casa. Muitos dão certo. Muitos dão certo. Então a gente não pode também radicalizar e dizer que qualquer um que tenha identificação com o clube, só por ter identificação tá errado. Não. Carlinhos deu certo. Muito certo. Considerado o melhor técnico da história do Flamengo. Pois é. O Andrade deu, mas depois saiu pela porta dos fundos. Próprio Jaime, né? Isso. E o Andrade tava lá por quê? Porque era ídolo. O Andrade era o Andrade, pô, do Flamengo. Ele trabalhava, era auxiliar, era funcionário da comissão técnica. Pois é. Permanente, assim como o Jaime. E aí o que ele fala da Europa é que na Europa, eu não digo nem que lá tem curso e aqui não tem. Aqui também tem. Aqui também tem. Só que lá, como lá os jogadores não têm, historicamente, o grande talento que o brasileiro tem, lá, normalmente, o técnico ele precisa cobrir buracos de deficiências técnicas que os jogadores têm. Então, normalmente, lá eles insistem mais em fundamento. Aqui, os técnicos ainda acham que jogador chega pronto para o profissional. Lá eles insistem muito mais no jogo coletivo, Lucas. Muito mais. Exatamente. Indiscutivelmente. Muito disparado. Mais. E aqui o técnico, parece que ele ignora o fato de muitos jogadores que chegam ao profissional, eles não têm a menor possibilidade, o menor tino, a menor habilidade, a menor técnica de fundamentos. Entendeu? Aqui os caras, em vez de insistir, tem muita coisa que é muito simples de resolver, que é continuidade, que é treinar 100, 200 vezes no dia. E aí os técnicos parecem que eles, olha, não querem incomodar o jogador com isso, o jogador não gosta muito disso. Eu me lembro o Renato Gaúcho, já que você citou o exemplo dele, ele dizendo uma vez, olha, porque eu não sou muito a favor desse negócio de ficar com repetição, treino tático, dividir em 3 times, fazer campo reduzido. Eu prefiro o rachão, porque o jogador não gosta muito disso. Meu amigo, o jogador não tem que gostar, é profissional. Ou ele se aperfeiçoa, ou ele aprende a bater de direita e esquerda, de cabeça, de ombro, de peito. Ou ele tem que ser sacado. Você não tem que fazer o que gosta, né? Você sendo profissional, tem que fazer ou o que você tem tendo... Mesmo se você não for profissional em algum objetivo seu, você não pode fazer porque gosta, tem que fazer porque é necessário, né? Se você quer alcançar um certo objetivo. É o exemplo do Tele Santana, com o Cafu, com o Vitor, lateral. Que era o tempo todo, meu filho, vai treinar 200 cruzamentos até acertar. Vai aqui de novo. O Tele Santana era chato. Entendeu?
é até acertar. Os próprios batedores de falta, Lucas, antigamente tinham milhões de batedores, hoje não tem. O Por pessoal quê? treinava. Hoje o jogador acha que sabe tudo. Vou bater 200 faltas até acertar a camisa e vou acertar a camisa 10 vezes. Tá, a gente vai falar do Gerson daqui a pouco. Hoje tu vai falar do Gerson. Gerson, tu tem que treinar mais isso e isso aquilo. Se eu falar isso pra ele, ele vai me mandar pro inferno. Quem é tu? Não, meu filho, tem... Eu sou alguém que tá assistindo o jogo e vi que tem essa deficiência. Vai falar o que aqueles meninos da Vila falaram, né, no Twitter, naquela transmissão pelo Twitter, né? Agora eu não lembro como é que é o nome. É o goleiro Rafael. É, o que falaram, eu ganho é mais do que o seu... O que você ganha, eu dou de ração pro meu cachorro. Isso, mais ou menos uma coisa assim, uma besteirada dessa. Pois é. Né? Então, assim, hoje tem essa arrogância. Então, o Zico, que era o Zico, treinava falta até os 30, 31 anos. O Juninho Pernambucano passava horas treinando falta. Isso na volta pro Vasco, que a gente também vai falar em breve. Então, também tem isso. Aí, sobre técnico, os técnicos estão com medo de peitar esses jogadores. Porque tanto estrelismo, técnico tem que ter pulso sobre o jogador. A gente viu o Drubis que saindo do Fluminense por conta disso. Ah, eu acho que eu não consigo lidar com esse grupo, eu não consigo controlá-lo. Meu pai do céu, é você que tem que botar a moral na equipe. Botar o pau na mesa, né, Lucas? Vamos falar aqui. O termo é esse, botar o cacetete na mesa e falar, ó, porrada aqui é o seguinte, eu quero que vocês treinem 200 cruzamentos, 300 finalizações, e é isso. Passe quem manda grama. Tem que ser chato. Que é invertido, né? Aquele negócio, né? Não é o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro, porque o técnico fica com medo dos jogadores começarem a blindar, a desprestigiar eles e não sei o quê. Não existe isso. E aí o que acontece? O jogador brasileiro sabe que a corda arrebenta pra quem? Quando o Romário e o Luxemburgo brigaram, a corda arrebentou pra quem? Lá no Flamengo, nos anos 90. Quando o Ronaldinho e o Luxemburgo brigaram em 2011. Arrebentou pra quem? Pro Luxemburgo. Não arrebentou pro Ronaldinho, não arrebentou pro Romário nos anos 90. Entendeu? 2012, no caso, Ronaldinho e Luxemburgo. Exato, o Romário e o Luxemburgo foi nos anos 90. Isso. Então, assim, cara, tem que dar moral pro técnico pra ele enquadrar o pessoal. Eu não dou moral pro jogador, trata o jogador como superstar, ele vai derrubar técnico. E aí, sobre técnicos de nível, técnicos brasileiros. O Valdívia falou isso, só te interrompendo, te embasando, né? Te dando mais embasamento para falar, para te responder. O Valdívia, ontem no programa Bola da Vez da ESPN Brasil, ele falou exatamente isso, Lucas. Ele falou que por acaso ele falou que o Luxemburgo foi o melhor treinador que ele trabalhou aqui no Brasil, mas que não chega perto dos treinadores estrangeiros que ele trabalhou, por exemplo, o Sampaoli e, por exemplo, é o louco Bielsa, que não chega nem perto. Pois é. Aí tem essa questão da cultura do cara pra citar de dois argentinos que são aqui do lado, que tem muita técnica também. Tem, talento sobra. Eu concordo, só que lá eu presumo que o técnico seja mais valorizado que aqui. Aqui a corda não vai arrebentar, aqui a corda arrebenta pro técnico, lá eu não sei, mas eu creio que não seja. Tanto que eu vi aqui na média, a Argentina são quantos jogos aqui? Eu vi aqui, são pra lá de 27, né? 27, não, 41. É isso tudo? A Argentina era um dado muito grande. Vou até aqui de novo. Então volta lá, reabre lá. Tá, o fato é, sobre técnicos brasileiros, eu só vejo um que tem capacidade de estar na Europa hoje, que pra mim é o técnico da seleção brasileira que tem que estar lá, é o Tite. É o único que eu vejo que dá aula de futebol. É o único que eu vejo que tem moral com o jogador pra falar, sabe de uma coisa, garoto? Quem manda aqui sou eu, e se eu quiser que tu treine aqui 300 faltas, tu vai treinar 300 faltas. Senão tu tá fora. Um técnico muito bom para armar defesas, como eu já vinha falando aqui, sempre cito, é um técnico muito bom para armar defesas, mas para armar o time do meio para frente é um técnico ainda que precisa mostrar mais, uma fome, uma sede de vencer e jogar mais bonito. 34 jogos, o técnico tem mais do dobro do que o Brasil, que é a média de 15. Isso é muita coisa, não é pouca coisa não, Lucas, é coisa pra caramba. São 4 meses que o cara lá Isso é coisa pra caramba em relação, comparação assim, Brasil e Argentina, é coisa demais. Então, falando agora, Lucas Haddad, só para fechar o assunto, só para amarrar o assunto legal, isso é um fato, né? Treinadores brasileiros não têm mercado nos grandes centros como a Europa, não tem. Como nos grandes países, não tem. Já tiveram. O último talvez foi o Luxemburgo em 2004, 2005 no Real Madrid, só. Depois de 2005. Depois disso, quem mais? Eu me lembro que teve, se não me engano, o Otto Glória no passado treinou a seleção de Portugal, o Filipão treinou Portugal, treinou Chelsea. Sim, Filipão treinou Portugal, mas treinando num clube. Quem vai lá? Chelsea, aí Filipão foi pro Chelsea em 2006, 2007. Ficou um mês só, 2 meses. Aí deve ter ficado menos que isso aí, menos que 15 jogos. Ganhou uma nota com a multa rescisória, que eu lembro. Pois é, o Big Phil, né? Na época chamado de Big Phil lá em Londres. Então, Lucas Haddad voltando a falar de Libertadores, porque a gente mudou completamente o rumo da prosa aqui. Palpites pro jogo de hoje, aliás. Palpites e sua previsão para o jogo de hoje. Eu começo com você, claro, e depois comigo e Salvador Rangel vai dar só aquele pitaco final. Jogo perigosíssimo, eu vou 2-1. Lembrando aqui, Lucas, é muito bom lembrar sempre que o primeiro jogo 0-0 lá
no México, empate em 0x0, e que na final da Libertadores não tem aquele critério de gol fora, ou seja, se for empate 1x1, 2x2, 3x3, o resultado vai para prorrogação e depois pênaltis. Então eu acho que vai ser 2x2, 1x1 no tempo normal, 1x1 na prorrogação, pênalti da River. Ou seja, gol e emoção em todo momento, né? E infartos também. Salvador Rangel, quero você agora a sua opinião. Os dois times, quais são? Tigres do México e River Plate. Só que o River joga em casa. River Plate em casa contra o Tigres, final da Libertadores. Salvador, é a final da Libertadores, só Na isso. final da Libertadores, eu tava pensando que tinha um time aqui do Brasil. Não, é o técnico e o atacante. Isso, exatamente. Então, Que é o Rafael Sobis. Eu vou no empate também. Eu vou no empate e depois vai decidir no final lá Tem prorrogação e na pênalti. prorrogação e pênalti. E aí, quem vem? Quem vence? Eu vou aí de 2x2, eu vou junto com Mas quem leva na... Quem vai levar nos pênaltis? a Tigres. Ih, o Tigres é Só campeão. inverteu, ele só inverteu. É, pois é. E eu acho que não vai dar pro Tigres, que o River Plate vai chegar comendo grama e vai ganhar de 3x1 no tempo normal. Lucas Haddad, e aí? Bom, é um palpite também que pode acontecer. Não deixa... Esse jogo aí, pra mim, é uma incógnita imensa, porque o River tem mais camisa, tem a torcida, mas o Tigres ele tem muitas peças perigosas, muita gente que decide, que acaba com o jogo. Lucas Haddad, um jogador, um time que tem Rafael Sobis, que é um bom jogador, mas também não é nada demais. Tem Arévalo Rios, que jogou no Botafogo há 5 anos atrás. Não dá, né, Lucas? É um time bom, é um time bem armado. Né? Quem que o River tem também assim, que é tão... Ô, meu pai do céu, enfim... É, não tem tanta gente assim, né? Os jogadores bons que tinham, tipo, Theo Gutierrez já saiu, né? Pois é. Enfim, como é que a gente vai, como é que a gente lida com uma situação dessa? É triste pro futebol sul-americano, né? Que a gente vê uma final entre dois times sem grandes jogadores, né? Quando tivemos... Ou jogadores na descendente, né, que você quer dizer? Na descendente ou na ascendente, né? Jogadores jovens também, né? Porque no River temos jogadores jovens e temos o Kavenag de volta. E promete dar a volta por cima com a camisa do River, hein, ô Lucas? Mas não joga agora não, né? O Globoesporte.com fala aqui, ó. Hora da bonança. Depois de inferno, Kavenak dá a volta por cima com o River. Ah, então ele joga, tá dentro. Pois é. Ídolo da torcida, atacante voltou quando o time foi rebaixado após indas e vindas. Será titular na decisão contra o Tigres, no momento que vinha sendo pouco utilizado, Lucas. Tá com cheiro de River mesmo. Eu disse que ia ganhar nos pênaltis, eu mantenho o que eu disse. Vai ser Mantenha a sua posição, mantenha seu palpite. Então, muito bem, às 7 horas e 31 minutos, chegou a hora de mais um intervalo. Salvador Rangel já está preparado e todos nós estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Tem música, Salvador? Salvador falou que sim, então 1, 2, 3. Nós torcemos sem parar. Salvador, Salvador foi demais aqui, até me emocionou. Vamos, Salvador. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Vou cantar assim, ó, se liga aí. E se prepara, que a noite é nossa. De hoje não passa, não vai ter pra onde correr. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 7 horas e 35 minutos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e tivemos música e tivemos luz, cama e ação da Turma do Pagode. Turma do Pagode com luz, cama e ação. Bom demais, Salvador Rangel, no clima do pagode aqui. Salvador Rangel esperto, maroto. É a Turma do Pagode, mas o Salvador tá com um sorriso maroto aqui com a gente. Então, Lucas Haddad, Salvador Rangel e querido ouvinte de São Gonçalo região e da internet, chegou a hora de falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina.
Lucas Haddad, quer dizer que então tem jogador chegando aí com nome de pivôzão do basquete, Lucas? Isso mesmo, David. O Nenê parece que traz a esperança. Vamos todos cantar com esperança agora, não só de coração. A esperança que tem no coração agora está no Nenê, que é um meio atacante, né? Pra quem não sabe, aliás, Lucas, já te interrompendo antes que eu esqueça, mandar um abração pro seu Birajara, lá de São Gonçalo, ali do centro. A gente encontrou com ele hoje, ele é vascaíno, ele tá, né? Mas ele estava porque eu estive com ele e ele mostrou tanta desconfiança, Lucas. Na hora que você colava um adesivo ali, a gente parado na porta de um hospital. Eu não colhei adesivo nenhum, não, David. Os adesivos nasceram ali. Brotaram, né? É uma mágica, né? Você faz mágica, você não precisa nem colar. Então, Lucas Haddad, o cara, seu Birajara, grande pessoa, se mostrou ser uma ótima pessoa, né? Sorriso largo, enfim. Mas ele, com o Vascão dele, não tá muito confiante, não, Lucas. Ele falou, já vai jogar a Série B de novo. Eu falei, calma, seu Birajara, calma, Bira. Isso não vai ser assim, não. O Vasco vai se recuperar. Ele falou, não recupera, não. Lucas Haddad olhou pra trás e falou, quê? O que houve? Achou que era um doente internado lá, Lucas? Achei, tava em frente ao hospital. Falei, meu pai, não recupera o quê? Será que tem alguém morrendo? Aí não, era sobre o Vasco. Não, aí eu e o Lucas ficou tranquilo, falou, vai se recuperar. Vai. E essa notícia é ótima. Sobre o Nenê, gente. Ô, David, você lembra aquela análise que você fazia no Alan Patrick no jogo contra o Goiás? Que em uma jogada, só dele carregar a bola, ter um bom controle de bola, uma noção do que é jogar no meio campo, limpar dois e dar um passe. Análise não só minha, análise também do Mauro César. Isso. Na sexta-feira. Pois é, dele abrir, tirar dois, e aí clareou, deu um passe pro Guerreiro. Aquele negócio de deixar tudo claro, de desmontar um sistema defensivo. 2 toques na bola, 3 toques na bola. O Nenê tem total capacidade disso. O Nenê, ele tem muitos recursos de dribles, de passe. Ele é um jogador que adora arriscar de fora da área. Ele aprendeu isso na Europa. Pra quem não sabe, o Nenê, ele saiu muito cedo do Brasil, tá? Chegou a jogar no Corinthians nos anos 90, aquele Corinthians lá que era campeão brasileiro, você lembra? 98, 99? Claro. Chegou naquele time lá. Aí logo depois, ele foi pro Paulista de Jundiaí, Palmeiras, Santos, depois Europa. O grande destaque dele na carreira veio no Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain, ele sim emendou uma sequência boa, 113 jogos, 49 gols. Aí depois ele foi lá pro Algarafa, né, do Catar, que é aquela famosa cascalho. Vamos fazer um cascalho? Vamos catar, né? Vamos catar, como diz o próprio país. E aí se transferiu pro West Ham, jogou um pouco lá, apenas 8 jogos, né? Nesse começo de temporada, nesse fim de temporada, porque lá é o fim. Jogou só esse último semestre lá, 8 jogos sem nenhum gol, e agora tá no Vasco. Pro nível do futebol brasileiro, o Vasco fez uma linda contratação, entendeu? Ele é aquele jogador... Quantos anos ele tá, Lucas? Ele tem 34 anos. Já tá naquela idade da maturação, né? Tá, mas pro futebol brasileiro, do jeito que o nível aqui tá, eu insisto muito nisso. Insisto demais. O futebol brasileiro tá muito carente, o Nenê, ele pode muito bem. Lucas, mas pensa no elenco do Vasco atual. O Vasco tem Dagoberto, o Vasco tem Herrera, mais um jogador acima dos 30, assim, Lucas? Não, mas ainda tem muito garoto também. Eu vejo, sabe o quê? Eu vejo aqui o Nenê, do jeito que ele é um jogador arisco, que tem recursos, né, dribles, tem muita habilidade, ele pode dar essa limpada que o Alan Patrick fez, de clarear, de desmontar um sistema defensivo. É um jogador canhoto, vale a pena ressaltar isso também. Ele tem total condições de fazer esse papel, de desmontar uma jogada. E aí, ele se aliando a Riascos, ao próprio Talismã, ao Herrera, ele arriscando chutes de fora da área. Biancucci. Emanuel Biancucci. Eu até digo pra você... John Clay. Isso. O que o John Clay fez lá no jogo contra o Fluminense, que eu falei que ele só vai fazer aquela vez, porque é magia de clássico, é coisa de clássico, que um cabeça de baga era certo chute daquele. O Nenê não, o Nenê ele pode fazer isso constantemente. Ele pode... Ou pelo menos mais vezes, né? Mais vezes, ele pode fazer isso. Ele pode ser esse cara que decide. Aquilo ali que o John Clay fez em um jogo, de arrumar espaço, de cavar um espaço, se enfiar no buraco e acertar um tirombaço, o Nenê já fez muito na carreira. Principalmente lá no Mônaco, no Paris Saint-Germain. Entendeu? No Algarafa, ele já tentou até gol no meio de campo. Tem muita coisa interessante ele tem pra, como eu posso dizer, adicionar ao ataque vascaíno. Ao repertório dele, né, Lucas? Isso. E aqui no Brasil, gente, ele é um jogador que, sinceramente, se garante facilmente. E além do Nenê,
Aliás, tem informação do contrato do Nenê aí? Porque ele já tá contratado, já tá certo com o Vasco, não é isso? Olha, o Eurico diz, ele confirmou, o Eurico diz, ele vem. Mas não tem dados de contrato ainda, né? Não Nem tem. salariais, Não. muito menos de tempo de contrato. O fato é o seguinte... Mas ele veio contratado, não emprestado. Vem contratado. Ele tava sem contrato. Mas a janela fechou dia 21 de julho. Como é que o cara vem do West Ham? Porque ele não vem, ele não vem tá na sem transferência contrato. internacional. Ele expirou o contrato dele lá, não foi renovado, ele Não é tá sem empréstimo, contrato. não é exato. rescisão, não é nada. Tá sem contrato. Não é transferência, ele Não. só vai a um jogador sem clube, é como se você, Lucas Haddad, fosse jogar no Vasco agora. Isso, porque Um jogador sem contrato. não é uma contratação internacional ou nacional, é só uma contratação de alguém sem contrato, sem nada, que veio de qualquer lugar, entendeu? Enfim, exatamente o exemplo que você disse, como se fosse eu ou você, vamos contratar esses caras aí pra jogar bola aqui. Eu tô bichado, mas enfim, quem quiser, gente, é só mandar aqui o WhatsApp que eu respondo. Mas vamos lá, continuando. Aí minha análise continua no quê? Eu armaria o Vasco. Eu sairia desse lance de 3 volantes. Agora você é de jogador pra Celso Roth, você é pra técnico. Agora é pra técnico. Quem quiser, como o áudio aí diz que qualquer um pode ser técnico, né? Não precisa fazer curso. Grande Rodrigo, né? Falando isso. Pois é. Mas vamos lá, eu pra Celso Roth, eu não ficaria com a trinca de volantes, não ficaria, entendeu? Colocaria assim, o Guinazu e Serginho, botaria o Nenê junto com outro meia, pode ser o Emanuel Biancucci ou o John Clay, aí eu já não escolho. E o Andrezinho? Andrezinho, eu boto ele numa situação de jogo. Ele ainda tem que ganhar mais ritmo e tal. E eu acho que o Nenê, ele tem uma cultura futebolística, por ter jogado na Europa, o Nenê, um pouco mais à frente. Eu já acho que ele já pode chegar e somar mais que o Andrezinho. Entendeu? O Nenê eu acho que tá um nível acima do Andrezinho. Que vinha da China, né? Isso, perfeito. Que vinha não, que veio. Pois é, e que jogou muito quem? Mundo árabe e futebol brasileiro. Não teve esse negócio de jogar muito na Europa, que bem ou mal... Disputar uma Premier League, né? Isso, ou disputar um campeonato francês, uma Champions também, que o Paris Saint-Germain, bem ou mal, na época que o Nenê tava, fazia lá suas campanhas ruins, fazia, não era o Paris Saint-Germain de hoje. Mas ainda assim, é uma cancha boa que o cara tem. Muito e aí bem, eu botaria outro meia, pra justamente... nessas limpadas que ele dá, que ele der, essas jogadas de habilidade, ter alguém pra estar com ele, aproveitar o espaço que ele criar, e aí também colocar o Riascos, o meu ataque seria Riascos e Herrera. Dagoberto Herrera não mais, né? Não dá. Continua nessa Dagoberto posição, não dá mais. Não tem. Tem que ser um jovem e um experiente. Já passou da idade mesmo. Agora, aliás, nem da idade, né? Passou da forma física mesmo. Agora, o Lucas Haddad, o Jorge Henrique seria uma boa pro Vasco, porque tá aqui como meio campista, mas ele é atacante, né? Jorge Henrique é atacante, pelo menos. No Botafogo, no Santa Cruz, foi atacante. E no Atlético Internacional jogou um pouco mais recuado, já jogou até como lateral direito, mas ele de origem é atacante. E ele deve ser emprestado ao clube carioca pelo menos até o final do ano. O Inter já colocou à disposição ele, Lucas. Falou que tá precisando enxugar o elenco, o Inter que foi eliminado da Libertadores, enfim, não tá com esse dinheiro todo também, precisa enxugar o elenco e já colocou o Jorge Henrique à disposição, ele que não vem sendo utilizado, e eu não tenho ainda os detalhes de preço aqui, mas você pode ir comentando aí. Vamos lá, o que eu chequei aqui de preço, eu queria ver só se batia com o meu. É que ele ganharia R$200 mil, só que o Vasco não pagaria integralmente esse valor, tá? Uma vez que ele está sendo emprestado, né? Isso, seria exatamente. emprestado. Exato, eu chequei e apurei que seria 200 mil. O Vasco não tem realmente dinheiro para jogar 200 mil o Jorge Henrique. Todavia, eu não apostaria não. Na verdade... Só se viesse muito barato. Tinha que ser uma coisa assim, eu quero enxugar elenco, o Inter quer enxugar elenco. Mas quer enxugar elenco para enxugar a folha salarial? Porque o Inter talvez queria emprestar não, justamente para fugir do salário. Entendeu? Se for para botar essa bomba de salário pro Vasco, não é uma boa. Agora, se for outros termos, o Jorge Henrique viria barato. Meu amigo, tá no desespero. Um cara que já é experiente, que já é rodado. Mas experiência por experiência já tem o Dagoberto, já tem o Herrera, já tem jogadores lá que... David. A mais assim não traria. Como aquilo que você falou, R$200 mil não vale a pena. Não vale a pena, tem que vir muito barato. É aquele velho ditado, de graça até ônibus errado. Ou injeção na testa também, falamos por aqui. Eu falo ônibus errado porque é mais entendível. Eu não lembro alguém levando injeção na testa. Agora, ônibus errado, todo mundo já levou. Exatamente. Mas você não vai para um lugar que você queira, né? Então não interessa. Assim como injeção na testa deve ser uma coisa desconfortável. Lucas Haddad, a assessoria de imprensa do jogador também confirmou a negociação
e deu a seguinte nota, vou abrir aspas aqui, falando o seguinte: confirmamos que o atacante Jorge Henrique do Inter recebeu sim uma proposta oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama e o jogador que não treinou hoje, devido a um pisão no pé direito, vai se reunir com seu empresário até o final dessa semana para conhecer detalhes da proposta. Bom, o Vasco está indo atrás desses jogadores porque teve um grande jogador do Gonçalense que disse não ao Vasco. Sabão. Do Gonçalense. Foi. Que beleza. E aí, sabe pra quem o Gonçalense... Sendo Tales também de São Gonçalo. Isso, sabe pra quem o Gonçalense emprestou o Sabão? Pro Macaé. Que coisa, hein, Lucas? Então o Vasco foi logo atrás do Nenê, foi atrás logo do Jorge Henrique. O Nenê o aprova, o Jorge Henrique, meu amigo, tá no desespero. Se for uma coisa que não vai acabar com o seu orçamento, não mata. Agora, se for para vir por 200 mil mensais, esquece. Muito bem, então é 7 horas e 46 minutos. Vasco que joga, só lembrando, o Vasco joga às 11 horas da manhã de domingo contra o Joinville no Maracanã. Lotar ou lotar? É lotar ou lotar, vencer ou ganhar, não tem opção. Salvador Rangel, falemos agora então rapidinho do Fluminense Futebol Clube, o seu tricolor, Salvador. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas Haddad, esse episódio de Gerson aí, parece que o Barcelona quer os 10 milhões de volta, Lucas, do adiantamento? Olha, parece que não vai acontecer isso, porque teve... As partes entraram em acordo, Gerson, Fluminense, Roma e Barcelona, para que ninguém saísse lesado, né? A novela terminou. E aí o que acontece? Vou aqui explicar como é que vai acontecer a saída do Gerson. O Gerson vai... Ele se envolveu com a Roma, né? Barcelona e Fluminense. Aí a decisão final tentou agradar a todos. Qual foi a sua decisão final? Ele vai primeiro para a Itália, tá? Já vai logo agora. Vai ficar um tempo lá na Itália, no Bolonha, entendeu? E aí o que acontece, ô David? Tudo tranquilo aí, David? E o Fluminense ele vai continuar embolsando os 12 milhões de reais que o Barcelona disse que ia pagar. Vai pagar sim, entendeu? E aí depois desse período lá, ele vai para o Barcelona. O Barcelona vai comprar, vai pagar da Roma esse valor. Eu vou ser sincero para você, David. Isso aí, o Fluminense torcia por um leilão, perfeito? Isso quebrou o leilão, porque o Barcelona falou, sabe a coisa? Roma, não oferece mais nada não. Leva o cara e depois eu compro ele seu. Que coisa, hein? Ou seja, até nessa situação o time brasileiro sai perdendo, né, Lucas? Pois é. Mas por quê? Porque o Gerson fez pressão. Aquela velha necessidade, não só necessidade do clube de vender, mas também a vontade do jogador, empresário, família, de ir embora do futebol brasileiro com tanta pressa, um jogador de 19 anos, né, Lucas? Pois é, o Fluminense ele vai receber em cerca de 47 milhões, isso contando com o valor que o Barcelona pagou de 12 milhões pela preferência, 35 milhões agora pela venda realmente dele, entendeu? E aí, amigo, que você que é tricolor, desejo boa sorte, né, o garoto. E é isso, ele vai para a Itália e, como disse, o Barcelona fez esse acordo que agradou todo mundo. E só ferrou o Fluminense, porque o jogador saiu barato. Muito bem. E Lucas Haddad, tem mais alguma coisa do Fluminense aqui? Parece que o Fred ainda está em recuperação, hein, Lucas? E o Enderson Moreira testou o Magno Alves no time titular para o próximo jogo, hein? E no coletivo... Próximo jogo que é contra o Avaí, às 6h30 no sábado, dia 8 de agosto. Próximo dia 8. A novidade nesse coletivo foi o Cícero. O Cícero já foi titular, ele treinando na equipe titular. E o Fred realmente foi ausência. Edson também com dores musculares. O Pierre já foi liberado, né? Mas, assim, liberado ele foi tratar assuntos particulares. E aí o Fluminense que treinou hoje foi o Cavalieri, o Wellington Silva, Henrique, Marlon, Breno Lopes, Rafinha, Cícero, Gustavo Scarpa e Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, Gustavo Scarpa com o Ronaldinho, Cícero na volância. E o Magnata? Também, Magno Alves e Marco Júnior fecham o ataque. Magnata é uma boa, Lucas? E o Wellington Paulista? Olha, eu vou ser sincero, o Wellington Paulista, entre Magno Alves e o Wellington Paulista... Eu preferiria o Paulista. Eu também. Muito bem. Wellington Paulista. Com esse nosso consenso, fechamos o Fluminense e vamos agora, Salvador, pro co-irmão
para o Clube de Regatas do Flamengo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Olha só, Lucas Haddad, parece... Aqui você vive clamando, né, Lucas? Ainda mais se tratando de Flamengo. Por que, meu pai do céu? Abrindo aspas pra você, né? Se desfazer de elenco, por que liberar o Alexandro? Por que liberar jogadores que podem ser importantes? E parece que o Flamengo Qual é a bomba agora? Cáceres vai embora. Aí, o que adianta? É difícil, gente. Ah, o superávit maravilhoso, tá pagando dívidas. Tudo bem, mas vai ficar só nisso? Não dá pra formar um elenco mínimo, um mínimo. Cáceres, que vale lembrar, tá no Flamengo desde 2011, mas não se engana quem acha que ele é velho. Muito pelo contrário, ele tem 30 anos, tá ali ainda, vamos dizer, no auge, né? Pelo menos a idade na média geral. 30 anos, como você vê, por exemplo, o Robin da Holanda e do Bayern de Munique tem 31 para 32, 31, né? 31 bastante. Enfim, Cáceres tem 30, vem sendo titular. E vai aceitar, Lucas Haddad. O Flamengo e o Cáceres vão aceitar uma proposta do futebol do mundo árabe, do Al Rayyan do Catar. Parece que o Cáceres também vai catar, Lucas. Catar a grana, né? Catar o bom, fazer um pé de meia. Pois é. Olha, isso aí quebra um time. Isso aí me lembra, sabe o que, David? Quando tinha aquele famoso discurso. Não, porque nós não teremos reforços, porque a nossa meta vai ser manter o elenco. Meu pai do céu. Tá indo embora o elenco, né? Pois é. Não faz sentido isso. O Cáceres é uma das grandes contenções na volância do Flamengo. E até tem se Talvez mostrado, a maior, né? Tem se mostrado tão virtuoso até na própria saída de bola. Ele, quando o Flamengo estava jogando sem nenhum meia, ele eram 3 volantes, ele era o volante que saía, que se arriscava, que a torcida aplaudia, que ele ia pra cima, não temia até chamar a responsabilidade, até mesmo com as limitações técnicas dele, diferente de outros, né, que se escondiam até um pouco mais. Enfim, o Cáceres é o jogador titular do Flamengo que vai embora, Lucas. Que coisa, hein? E isso aí, infelizmente, quebra o projeto do Flamengo até para Libertadores. Um jogador é um jogador. Sabe qual é a desculpa? O Cáceres teria contrato? Não. Teria não. Ele tem contrato com o Flamengo até o meio do ano que vem, ou seja, tem mais 11 meses de contrato. E aí a desculpa é a seguinte: a gente vai economizar o salário desse jogador e a partir do ano que vem a gente contrata um meia de qualidade. Olha, dava para pensar agora ainda. Tem uma Copa do Brasil aí. Tem o Campeonato Brasileiro com Guerreiro, não, com Sheik. Eu vou cogitar que não tem Brasil. Vamos supor que o nego jogou a toalha pro brasileiro. É o que parece. Tá parecendo isso. A impressão que passa é isso. Então o Flamengo mete 61 mil pessoas, não foi, no Maracanã? 60, quase 62 mil. Pois é. Mete 62 mil pessoas no Maracanã pro pessoal falar que, não, o jogador vai embora porque a gente tá pensando em 2016. Vocês estão de brincadeira, gente. No meio do campeonato, em agosto, isso. Começo de agosto. Se fosse em outubro, né? Novembro, né, Lucas? Já estamos eliminados da Copa do Brasil. O brasileiro a gente já vaca já deitou. Não vai cair, mas também não vai pra lugar nenhum. Entendeu? O Guerreiro tá indo, tá voltando, vem, volta, vai, volta, vem. Entendeu? No Peru. Vamos desistir. Pode ir, Cáceres, vamos pensar em 2016. Mas não. Ele tem uma Copa do Brasil pra jogar. É um clássico que vai enfrentar um clássico agora. O Vasco tá se reforçando. Bem ou mal, quem garante que o Nenê não possa chegar nesse jogo aí do Flamengo e chegar bem? É verdade. Agora a questão, Lucas, pra você ficar um pouco mais espantado. O futebol muda rápido, viu, gente? Lembrem disso. A única pendência é definir, Lucas, se o volante será liberado de graça ou se o Flamengo, no caso, exigirá uma compensação financeira do clube árabe. Ainda estão pensando em liberar o cara de graça. Olha, por que vocês não dão logo a Gávea pro clube árabe, entendeu? Dá logo o Guerreiro também. Bandeira de Melo também vai lá. Esse superávit, dá o dinheiro pra eles também, do superávit. Vai lá negociar, vai lá fazer a politicagem lá pra eles também, né? Entendeu? Vende o Remo do Flamengo lá pros caras também. Lembrando que o Vitor Cáceres, dando uma curiosidade aqui, ele tem 30 anos, como eu falei, não possui empresário, isso é muito raro, né, no futebol atual, e é responsável pela própria carreira, e ele tem se reunido quase que diariamente com o diretor executivo Rodrigo Caetano para tratar desse assunto, ou seja, Cáceres, um
cara raro no futebol, um cara que se identifica com a torcida do Flamengo, e o Flamengo tá fazendo... Jogador de seleção paraguaia, mas de Bem seleção... ou mal, o Paraguai tem sua história, na América do Sul é forte. Titular absoluto da seleção paraguaia. Pois é. E um jogador que está indo embora de mãos beijadas, Lucas Haddad. Para falar de Flamengo ainda, Lucas, mais uma má notícia, hein? Guerreiro não foi liberado pela seleção peruana, que recusou, hein? Falou, olha só, não libero ele, vai disputar os amistosos sim, e vai desfalcar, consequentemente, o Flamengo contra Avaí, Fluminense e Cruzeiro. Mais uma má notícia, hein, Lucas? Péssima notícia, mas essa era esperada. A gente cansou de falar isso aqui. Guerreiro, ele vai vir pro Flamengo, e eu quero saber o quanto ele vai estar disponível pro Flamengo ou pro Peru. Isso aí era uma coisa que a gente já falava. É o único jogador lá no Peru que tem toda essa pompa e ainda vive uma grande fase, é o Guerreiro. O Pizarro e o Farfán, que também são outros grandes nomes, já estão no descendente. O Guerreiro continuou com um nível que sempre teve, até melhorou esse nível, pra falar a verdade. É verdade. Até melhorou, até cresceu no Brasil. A qualidade dele tá absurda. Isso, tá evoluindo ainda. Enquanto Farfán e Pizarro, eles estão na decadência, na descendente. E aí, obviamente, o Peru não vai abrir mão disso. O Peru só tem o Guerreiro como jogador que tá no auge do auge. É verdade. Vale lembrar, né, para ilustrar o que você está falando, Lucas, da qualidade do Guerreiro, hoje no treino da manhã dessa quarta-feira, eu cismei que hoje é quinta, dessa quarta-feira, não se precipite, David, não se precipite que hoje ainda é quarta. Guerreiro marcou um golaço no treino e, por cobertura, encantou, tirou aplausos da galera dos companheiros. Lucas, ele realmente é diferenciado, né? Olha, isso aí já caiu nas graças da torcida. O que ele fizer aí, que for um pouco plástico, um mínimo de plasticidade, vai virar um deus. Vão colocá-lo num patamar de divindade. E assim segundo a reportagem aqui do Globoesporte.com, na atividade que era apenas de 2 toques, com espaço de campo reduzido, goleiro nas 2 metas, é claro, o peruano dominou o lançamento e finalizou com muita categoria de cobertura, encobrindo Paulo Vitor. Pois é. E aí, alguns amistosos vão tirá-lo do Peru, né? Infelizmente. Do Peru? Não, do Flamengo. Do Flamengo, sim. Do Peru não, ele tá lá. Ele vai exatamente, o Peru que vai tirá-lo do Flamengo. Vai jogar os amistosos Coca-Cola. Pois é, então às 7h58, Salvador Rangel chegou a hora de mais um intervalo. Nesse clima, o programa de hoje não foi muito bom para a torcida do Flamengo, né? Não foram muitas boas notícias. O Fluminense perdeu lá o Gerson, ele vai realmente pro Bolonha, e aí o Barcelona, ele vai manter esse negócio do direito de como eu tava explicando. Prioridade. Porque ele vai agora pegar da Roma. Então você vê, o brasileiro tá levando ferro pra todo mundo, né, Lucas? Amigo, tá levando balão até de Algarrafa. Como é que é o time do Algarrafa? Do Cáceres aí? Algarrafa. Meu pai do céu. E aí o seu Birajara lá no carro lá, falando que, meu Deus, o Vasco vai pra Série B, tem muita água pra rolar. Tem muita água pra rolar. O Flamengo tá perdendo coisa aí errada, o Vasco tá trazendo gente, o Fluminense tá vendendo barato. Muita água pra rolar, nem na metade do campeonato estamos aí. Todo mundo se unindo pra ferrar o futebol do Rio. Os árabes, os europeus, lá tem Barcelona, tem... A seleção do Peru. Isso, meu todo pai do mundo. céu. Lucas Haddad, às 7h59, faltando 1 minutinho para as 8. A gente vai pro último intervalo, rapidinho, e voltamos com os destaques finais aqui do seu São Gonçalo Sport Show. Voltamos já. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Vem comigo que eu te levo pro céu. 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 No começo informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 8h01, 8 da noite, mais um minutinho, já chegou a hora dos destaques finais, já estamos atrasados e eu começo com você, Lucas Haddad. Então vamos lá, David. Mercado pegando fogo na Europa aqui.
West Ham United, West Ham Hammers, eles aumentaram a oferta por Chicharito Hernández. Chicharito Hernández do Manchester United, né? Sim. Sabe quanto é que ele tá valendo ali pro West Ham, que tá desesperado atrás de um atacante? O West Ham não era o time que tava o Nenê? Isso, é por isso que eu fiz o link. Ah, sim. Nenê veio pro Brasil. Sabe quanto? 12 milhões de libras pelo Chicharito Hernández, o West Ham tá querendo, tá oferecendo, aumentou a oferta. Lucas Haddad, você falou de uma coisa interessante. Fazendo link aqui, você fez um link, eu vou fazer outro agora. Chicharito Hernández. Guerreiro é muito mais jogador que ele. Muito mais jogador que ele. Falo aqui, ó, sem medo de errar, muito mais jogador que ele. Ele tem 27 anos, o Chicharito. O Guerreiro tem 31. Guerreiro com 27 anos não tava ainda nesse auge que ele tá, né? É verdade, é verdade. Vai que o Chicharito aprende. Mas até amigo mexicano meu fala que o Chicharito é uma porcaria, palavras dele. E eu não vejo esse futebol todo no Chicharito. Ele é um goleador. 12 milhões de libras. De libras. Pois é. Multiplica por 5, dá o quê? 60 milhões de reais. É um Gerson. Pois é. É verdade, só isso, né? Só isso. Pronto? Foi? Foi. Entregue. Então, meu destaque final é que a CBF divulgou hoje as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, Lucas. Divulgou agora há pouco, em notícia de 40 minutos atrás. E os clássicos, tanto Santos e Corinthians quanto Flamengo e Vasco, serão disputados nos próximos dias 19 e 26, ou seja, as quartas-feiras 19 e quarta-feira 26, ambos às 22 horas, né? Às 10 da noite, jogo, horário de televisão. Vai ter guerreiro sim. E aí, o outro carioca, que é o tricolor, né? O Fluminense, vai jogar, sabe aonde, Lucas? Aonde? Primeiro jogo, Fluminense joga no Maracanã contra o Paysandu na quinta-feira, dia 20. E a volta, é claro, dia 26 então, contra o Paysandu, exatamente. Primeiro jogo na quinta no Maracanã e o segundo jogo na quarta, dia 26, no Mangueirão, com apenas 10% de ingresso, hein? De cota de ingresso para a torcida tricolor. E o Flamengo e Vasco jogam os dois jogos no Maracanã, ou seja, não tem o critério de gol fora, né? Vai ser que nem a final da Copa do Brasil, que nem a final da Libertadores. Então, às 8 horas e 4 minutos, Salvador Rangel, querido ouvinte, Lucas Haddad, chegou a hora do São Gonçalo Sport Show pegar a estrada. Você ouviu o programa que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro, o São Gonçalo Sport Show, da equipe Os Antenados à Jogada. E nós voltamos amanhã nas ondas da Rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. Então, muito boa noite, aquele abraço, obrigado pela paciência, pela audiência, pela companhia. E até amanhã. E vai com quem, Léo? Vai que é tua, Léo. Pode pegar o programa. Vai com quem, Lucas? Perdão. Vai que é tua, Léo. Vai com quem, Lucas? Vai que é tua, Léo. Aí, Salvador. Vambora. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.